que eu me arrependi de ter comprado para o enxoval do nosso filho. No vídeo de hoje eu vou mostrar 7 itens que a gente gastou dinheiro à toa por aqui, mas eu percebi que não foi nada útil. Lembrando que se tratava de uma mãe de primeira viagem e por isso que eu estou aqui para alertar vocês, mamães também, que às vezes se empolgam que um filho está chegando ou que ele está crescendo, que está chegando uma nova fase no desenvolvimento dele ou dela e você acaba gastando o que não deveria. Antes de eu falar para vocês quais foram os 7 itens que eu me arrependi de ter comprado, já deixa o seu like nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, porque vem muito conteúdo bom por aqui, não apenas sobre maternidade. E o primeiro item eu já começo já com a fase de recém-nascido, que eu me arrependi de ter comprado algodão para limpar o bumbum do bebê. Para ser sincera, gente, depois que a gente conhece a maravilha do lenço umedecido, eu costumo dizer que ele significa a nona maravilha do mundo, porque a oitava maravilha do mundo são os juros compostos. Eu comprei bastante algodão antes mesmo do nosso filho ter nascido, para já deixar um estoque em casa. Mas depois, na prática, eu vi, gente, que de madrugada, por exemplo, não dá para pegar um copinho de água, esquentar a água ou pegar água do chuveiro para limpar o bumbum do neném. É muito mais fácil pegar o lenço umedecido e limpar tudo de forma muito mais rápida e, no meu ver, higiênica também. Claro que tem a questão, por exemplo, da alergia e por isso precisa ter um pouco de cuidado nos primeiros dias para não pegar nenhum lenço umedecido que pode dar alergia no bebê. Mas se a gente tivesse um segundo filho, ou se eu já tivesse conhecimento do lenço umedecido hoje, eu não teria usado o algodão. Provavelmente eu testaria lenços umedecidos que não fossem dar alergia no nosso bebê. De qualquer forma, mesmo com o algodão, ele já teve assadura. Então eu acho que é um processo natural que é muito comum de acontecer nos recém-nascidos. Falando inclusive de kit higiene, para ser muito sincero, eu não coloquei na lista de 7 itens que eu me arrependi, porque ele se tornou um item decorativo no quarto do nosso filho. Mas na prática ele também acaba não sendo muito útil, porque no dia a dia, todos os itens que você coloca no kit de higiene, você pode colocar na bolsa de saída ou na própria gaveta da cômoda. Mas eu não coloquei o kit de higiene nesses 7 itens que eu me arrependi exatamente por isso. Ele não foi tão útil na prática, mas serviu de decoração. Eu acho ele muito fofinho. Segundo item que eu me arrependi, mas na verdade eu não comprei porque eu ganhei, foram as camisolas de maternidade. Eu ganhei 3 camisolas de maternidade, eu já doei todas e hoje eu vejo que elas não são tão importantes assim, porque na verdade na maternidade a gente ficou internado durante 3 dias. Aqui onde a gente mora precisa ficar internado até o bebê fazer o teste do pezinho e naquele período de internação eu não vi a necessidade de usar uma camisola só porque eu estava internada. Eu acredito que se eu tivesse um novo filho ou se eu pudesse voltar ao passado, um pijama que você já usa em casa ou uma roupa confortável, não necessariamente uma camisola ou um pijama, já é suficiente. Mas na época, mãe de primeira viagem ouviu falar que precisa ter camisola, principalmente porque havia a possibilidade de ser um parto cesárea e ela facilitaria no dia a dia. Mas eu não tenho o hábito de usar camisola no meu dia a dia, então eu achei absolutamente desnecessário. Como eu ganhei, eu usei, inclusive no puerpério, nos primeiros dias que o Davi estava em casa com a gente, também usei por causa da cicatriz da cesárea, mas se eu não tivesse, também não faria falta nenhuma. Você não precisa gastar um dinheiro que às vezes você não tem para comprar um item que, na verdade, é uma roupa que você precisa para ficar na maternidade, porque no nosso caso o hospital não fornecia. Eu não sei se não fornecia ou se eu poderia usar aquelas camisolas de hospital com abertura frontal ou atrás. Eu acho que era isso, mas aí também não vale a pena. Melhor você usar a roupa confortável que você usa no dia a dia na sua casa mesmo. Terceiro item que eu me arrependi de ter comprado foi o protetor de mamilo. Eu comprei esse protetor naquele desespero dos primeiros 15 dias de amamentação, que é um período muito difícil para as mães, pelo menos foi para mim. Eu passei por momentos de rachadura no peito, de adaptação com o nosso filho que não fazia a pega correta e me indicaram usar o protetor de mamilo. Mas para ser sincera, isso daqui doía muito mais de ser utilizado no peito rachado. Então, hoje na minha concepção de mãe, já com experiência e não de primeira viagem, é muito mais fácil você tratar a rachadura, adaptar o seu filho para ele fazer a pega correta do que você utilizar esse tipo de artifício. No nosso caso, eu paguei R$ 20 no protetor de mamilo, mas eu acredito que o Davi, o nosso filho, não mamou nem uma gota de leite, porque ele também não aceitou ter um silicone no meu peito. Quarto item que é
totalmente desnecessário é sapatinho de bebê. No nosso caso, o nosso filho sente muito calor, então nem a meia nem o sapato ele aceitava muito bem. E o que eu percebo é que o sapato só serve para tirar foto e para cair na rua. Então, se você quer ter um sapatinho bonito, não precisa escolher um monte. Um é suficiente e pode ter certeza que você vai ganhar outros também. Por aqui a gente não comprou nenhum sapato, a gente comprou só uma meia com cara de sapatinho. No fim, a gente presenteou esse sapatinho para a avó do Davi, a minha mãe, mas na prática a gente não utilizou quase nada de sapato, principalmente nos primeiros meses de vida. No início, se o seu filho ou a sua filha nascer num período de frio, a meia é muito mais útil. Agora, sapato mesmo acaba sendo desconfortável até para o próprio bebê. Eu percebi que o nosso filho usou muito mais sapato depois que ele começou a engatinhar e principalmente andar. E o sapato que ele mais utiliza é o chinelo. Então, o bebê precisa de conforto. Se o seu objetivo não é gastar à toa, o sapato provavelmente vai ter um custo muito alto, mas você vai acabar focando apenas em coisas fofinhas e não na utilidade na prática mesmo. Quinto item, e agora se trata de um item que eu comprei durante o período de introdução alimentar do nosso filho, que é o babador. Eu paguei na época entre 25 e 30 reais no modelo de babador dele, aquele de silicone que tem uma abertura frontal, mas o nosso filho detestou ter algo amarrado no pescoço dele. Então, quando o nosso filho começou a se alimentar, a gente até tentou usar o babador, mas ele não aceitava, ele não se alimentava bem. Então, como foi um período de calor, a gente preferia deixar ele sem roupa, só de fraldinha, ou com uma camisetinha que não teria perigo nenhum de sujar, porque é muito mais fácil você já tirar aquela roupa, dar um banho, limpar a cadeira de alimentação e vida que segue do que usar o babador. No nosso caso, foi sim um gasto à toa, principalmente porque o nosso filho não aceitava utilizar e mesmo quando ele aceitava, a comida acabava caindo de qualquer forma, a mão sujava, a roupa sujava, então na prática eu não vi muita vantagem em ter um babador. É aquela, se você ganhar, você utiliza, mas eu não compraria de novo um babador se eu voltasse ao passado ou se eu tivesse um segundo filho. Sexto item, eu já até sei que é um item que não é recomendado pela Sociedade de Pediatria, mas eu só comprei porque ele veio junto de brinde na almofada de amamentação, que é um ninho. No nosso caso, a gente comprou a almofada de amamentação, eu já até fiz um vídeo que você pode assistir clicando aqui, de itens que foram realmente úteis para o nosso filho, e a almofada de amamentação eu utilizei muito, principalmente nos primeiros dias e meses de amamentação. Mas no caso do ninho, a única vez que o nosso filho utilizou foi essa. A gente colocou em um dia que estava muito frio, ele estava enroladinho na coberta, foi o único momento que ele aceitou ficar no ninho. A gente tirou a foto e ele começou a chorar desesperadamente. Então, mesmo que seja utilizado quando o seu bebê está acordado, no nosso caso ele não foi útil. Para dormir, eu sei que o risco de sufocamento é muito alto, principalmente à noite, se você dormir junto com a criança, mas no nosso caso não serviu nem de noite nem de dia e no fim a gente doou esse ninho. Não utilizamos e a única vez o nosso filho ficou no máximo 1 minuto. Sétimo e último item, eu procurei aqui pela casa, mas eu nem encontrei para vocês verem como ele não foi nada necessário, é o travesseiro. Eu lembro que a gente comprou o travesseiro quando eu ainda estava grávida, acredito que por volta do sétimo, oitavo mês, mas eu lembro que foi um momento de impulso que a gente estava em um supermercado e a gente decidiu comprar algumas coisinhas de bebê, como fralda, shampoo, e eu vi o travesseirinho de refluxo mais ou menos desse tamanho, vou até procurar a foto, vou deixar aqui para vocês, mas na prática ele também não foi útil. O que eu estudei depois de ter comprado o travesseiro é que como ele só é para refluxo, compensa muito mais você esperar para ver se o seu filho vai ter refluxo. O nosso filho está hoje com 2 anos e meio e até hoje ele não utiliza travesseiro, ele dorme sem nada, dorme muito bem. E eu acho que é mais uma crença da criação antiga, mas na prática o travesseiro, quando não é nesses casos de refluxo, ele até atrapalha o desenvolvimento da coluna do bebê. Então no nosso caso eu comprei sim por impulso, mas depois que eu estudei o travesseiro é totalmente desnecessário, principalmente no nosso caso, o nosso filho que nunca teve problema nenhum de refluxo. Eu não fiz as contas de quanto custou todos esses itens que eu acabei gastando à toa, mas eu acredito que já daria para ter comprado pelo menos 1 ou 2 pacotes de fraldas. Então, avalie no seu dia a dia se o seu bebê ainda está por vir. Calma, tenha paciência, não seja a mãe de primeira viagem ansiosa como eu, mas eu acredito que muita coisa do que eu comprei foi coisas baratas, de 20, 30 reais, até que não afetou tanto o nosso orçamento.
orçamento. Eu acredito que, por exemplo, uma poltrona de amamentação que custa R$ 2.000, eu ficaria muito mais arrependida, porque aqui na minha realidade, eu acredito que eu não teria utilizado a poltrona, porque você consegue amamentar de qualquer lugar. Como o Davi gostava muito de mamar, eu sentava no sofá, assistia televisão, lia um livro, sentava na cama, no escritório e eu conseguia amamentar da mesma forma. Eu não vi necessidade de ter, por exemplo, um canto reservado para amamentação, como é o caso da poltrona. Então, mesmo que eu tenha gastado à toa, pesquise tudo o que você está procurando por aí e veja a real necessidade antes de você gastar com algo que você não vai utilizar depois. E lembre-se, o seu filho precisa de você, da sua presença, do seu amor, da sua paciência, e isso não custa nada. Claro que você pode, por exemplo, ter um custo de terapia, mas na verdade é um investimento que vai ter retorno para a pessoinha que você mais ama. Então tome cuidado, não gaste à toa. O mercado de maternidade, de bebê, de recém-nascido é muito amplo, sempre tem uma oferta nova de comprar, mas cuidado com seu cérebro sabotador. Pesquise e não se arrependa depois de ter comprado itens que pesou no orçamento da família e poderia ter sido revertido de outra forma para o bebê que você tanto ama. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Comenta aqui para mim o que você comprou no enxoval do seu bebê que você se arrependeu. E conta aqui para mim se um desses itens que eu considerei como inútil foi útil por aí para você. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo nosso. Até a próxima, mamães e papais!